Como vocês estão hoje? Espero que bem. Vamos continuar com o nosso estudo. E a gente vai entrar na liderança e iniciativa, tá? Essa lei, que é a quinta lei, ou quinto princípio, no livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, ele chama de princípio. No início que ele conta a história dele, ele fala assim, eu estava com esses princípios e eu tinha que colocá-los em prática. É interessante. Confesso que eu achei mais interessante a parte da vida dele nesse livro, né, do Mais Esperto que o Diabo, do que a entrevista mesmo com o diabo. Mais interessante ali é a história dele, porque ele já tinha levantado isso daqui. Mas é porque eu revi esse livro ultimamente, né? Uma amiga mandou pra mim, Dani, você já leu esse livro? Aí eu falei assim, você já conhece esse livro? Eu falei assim, já, mas fazia algum tempo que eu tinha visto esse livro, tinha lido esse livro. E aí eu peguei o audiobook pra escutar o livro, pra relembrar, porque eu não tenho mais o livro comigo. Eu não lembro se eu li ele porque ele me emprestaram, ou se eu emprestei e não me devolveram. Isso é muito comum comigo. Mas, quando eu peguei o audiobook, eu confesso que antigamente eu tinha preconceito com audiobook. E hoje em dia eu não tenho mais não. Não tenho mais não, porque às vezes eu coloco o audiobook e fico escutando enquanto eu tô andando, tô caminhando. Mas principalmente para livros que eu já li. Às vezes eu só quero... revisitar com outra voz sem ser a voz da minha cabeça lendo ele. Enfim. E aí nesse livro ele conta parte da história dele depois que ele levantou esses princípios. É interessante ver ele falando que um dos erros dele, quando ele utilizou os princípios pela primeira vez, foi não ter colocado, o principal erro dele foi não ter colocado a primeira lei. E aí, se você caiu aqui de paraquedas, aqui eu vou deixar o link para playlist. Olha lá, assim, eu acho que tá lá quando eu entro na primeira lei, porque primeiro eu falo das características do triunfador. Quando eu entro na primeira lei, que é a lei do mastermind, ele fala que a principal falha dele por ele ter perdido tudo, né, fora o contexto, né, porque a gente está falando de 1929, esse outro livro que ele conta a história das perdas dele é de 1938, mas só foi lançado em 2014, 2013, por aí, estava escondido. Mas ele fala que o erro dele não foi ter levado tanta fé, apesar de ter sido ele que fez as entrevistas com os triunfadores, com as pessoas de sucesso, com as pessoas de fracasso. Ele entrevistou muito mais pessoas fracassadas do que pessoas triunfadoras. É porque existe fracassadas para mim, Daniele. Fracasso é quando eu desisto. Não quando eu paro e digo assim, olha, eu cheguei até esse ponto e vi que esse caminho não é meu e mudei o caminho. Fracasso é quando eu não posso fazer isso não é pra mim. E mesmo ainda querendo aquilo. Entende? É uma diferença, é uma linha fina, porque os dois eles ficam nessa... Quem olha de fora parece a mesma coisa. Mas você que tá dentro, que sabe se você mudou o teu caminho, porque você chegou a um ponto, tá? Esse caminho me trouxe até aqui e daqui diante eu vou fazer essa curva aqui porque é interessante pra mim. Ou eu cheguei até aqui, não consigo sair daqui e eu desisto, eu não sou capaz, isso e aquilo outro. É diferente. Então, a gente vai entrar na lei da iniciativa. O que ele falou que ele errou, errou em não colocar em prática, foi o primeiro princípio, que é o princípio do mastermind. Olha só como é que isso é importante, gente. Mas vamos lá. A gente está entrando na quinta lei, ou quinto princípio, que é a iniciativa e liderança. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Curta, por favor, bota o sininho para receber as notificações. Além do estudo do livro, tem outras coisas aqui e conforme os comentários eu posso ir respondendo os comentários com vídeo também, que eu gosto de fazer isso. Vamos lá. Eu tô lendo o livro, tá?
ainda que os teus passos pareçam inúteis, vai abrindo caminho. Como a água que desce cantando da montanha, outros te seguirão. Ainda que os teus passos pareçam inúteis, vai abrindo caminhos. Como a água que desce cantando da montanha, outros te seguirão. Saint-Exupéry. Saint-Exupéry é o autor do Pequeno Príncipe, tá, gente? Então vamos lá, a quinta lei. Esta lei é uma das virtudes mais requisitadas no mundo dos negócios, iniciativa e liderança. Liderança é ao mesmo tempo polêmica, paradoxal e apaixonante. É polêmica porque dificilmente se consegue analisar esse assunto sem deixar de se manifestar, ainda que implicitamente, os nossos valores, crenças, preferências e motivações. É paradoxal porque é contraditória, né? Paradoxal, contraditória, até mesmo incoerente, não existindo uma resposta certa, única para todas as situações. A realidade é que liderar exige, muitas ocasiões, 10 pesos e 10 medidas. Em vez de um peso e uma medida, significa tomar decisões com base na ética de princípios e na ética de resultados, o que às vezes provoca contradição. Uma pequena explicação sobre essa parte aqui. Mas Dani já vai dar explicação já, porque eu sou dessas. Eu achei interessante, né, colocando aqui que ele fala que a liderança é polêmica e paradoxal. Né? Ele fala que é polêmica porque é difícil não deixar se manifestar. Sim e não. Como você tá? Depende também do tipo de liderança que você exerce. Você não é obrigado a se manifestar por tudo e qualquer coisa. Tem vários tipos de líderes e a gente vai tocar nesse assunto. Mas nesse momento, mais um líder, aí vem a parte do polêmica, mas um líder que não consegue falar sobre a sua opinião, colocar a sua posição sobre aquilo, ele não consegue ser um líder. E eu não tô falando de uma ditadura não, tá? Porque tem líderes ditatoriais, mas não tô falando de uma ditadura, onde eu coloco uma posição e é isso e acabou. Tem que ser isso e acabou, não há conversa, não há nada. Porque se eu tô falando de um líder, ele tem prerrogativas, características para liderar aquele assunto, aquele trabalho, aquele projeto. Respeitar hierarquias é interessante você aprender a respeitar hierarquias, a respeitar e não obediência cega. Mas você quer ser um líder ou você já é um líder? Se você não consegue se colocar, se posicionar quanto ao que você quer, porque nem sempre os seus liderados, as pessoas que trabalham com você de cooperação, mesmo uma cooperativa, sempre vai ter alguém que vai se destacar e vai dar alguma direção e vai partir na frente. Se você, nessa posição, não coloca qual é a sua posição, e mesmo assim, você vai ter posições que os seus liderados não vão saber. Talvez não porque você não queira falar, mas porque naquele momento, nem você já sabe, mas nem você vai colocar essa posição para que eles vá de outro jeito, porque você já tem um cenário. Normalmente um líder ele já tem um cenário na mente. E aí ele vai ajustando este cenário. E aí eu entro no paradoxal. Por que essa história do ajustar o cenário? Porque eu posso ter como líder, nessa situação, ter tomado essa decisão, não significa que numa outra situação correlata, e não é mais, parece a mesma, mas normalmente não é a mesma, a gente tem que analisar as variáveis, toma uma outra decisão. Mas Dani, não conheço líderes que têm a mesmíssima situação e tomam decisões diferentes por favoritismo, por panela ou por gostar de bajuladores. Sim,
Tem maus líderes, né? Isso é um mau líder. Mas eu tô falando de situações, e aí você vai questionar sim, olha, qual a diferença da situação? Não, é igual. Qual a diferença que fez você tomar essa atitude? Se você quer questionar o seu líder, que tomou uma atitude diferente, numa situação que você acha que é completamente igual, você pergunta, em vez de perguntar por que, se é igual, não sei o quê, pergunta o seguinte, qual a diferença da situação A que aconteceu, tá, com fulano, ciclano, ou com essa empresa, para a situação B? Qual a diferença que fez você tomar uma decisão diferente? Pode ser que ele diga que foi assim, olha, quando eu fiz a primeira, o resultado não foi bom, por isso que eu mudei o caminho. Ou então, essa situação não é tão parecida assim, tem essa e essas diferenças. E isso, se for um líder aberto, mas ele vai ver que você tá percebendo alguma coisa, tá? Então, essa história da polêmica, do paradoxal, não é que o líder tem que ser polêmico, um líder tem que ser contraditório, mas ele precisa estar no momento presente e saber qual é a melhor reação, qual é a melhor decisão para aquele momento, para aquela conjectura, tá? Qual é a situação naquele momento e não só baseado no passado. O passado serve como vários aprendizados e de você falar assim, tá, tenho essa, e quanto mais histórico tem, mais cartas na manga tem. Porém, o presente não é uma repetição do passado. Nós é que queremos isso, e isso para o nosso desenvolvimento pessoal e emocional. Gente, eu ainda tô na primeira página, já tô com 11 minutos. Deixa eu ver até onde que eu... Vou continuar aqui no paradoxal, que ele continua aqui. Jesus Cristo, Gandhi, Hitler, Luiz Inácio Lula da Silva, comandante Rolim, Bernardinho, Jorge W. Bush, Osama Bin Laden, João Paulo II, Filipão, ACM, Vanderlei Luxemburgo, são alguns dos personagens mencionados para melhor se compreender o fenômeno da liderança, o que comprou tratar-se de um tema paradoxal, que todos os acima citados conseguiram ou conseguem influenciar muitas pessoas. Parece não existir qualquer dúvida. As marcantes diferenças de estilo e objetivos entre os exemplos mencionados comprovam tratar-se de tema extremamente contraditório. Vou continuar aqui, outra característica. São apaixonantes. Apaixonante porque o verdadeiro desafio nos estudos da liderança não está em encontrar apenas novos conhecimentos, mas em ter novos olhos para analisar coisas conhecidas. Lembra que eu falei da situação? E assim, se você está pensando nisso só numa empresa ou liderar um negócio, pensa na tua vida. Como você lidera a tua vida? Cada um de nós somos líderes nesse momento. Somos líderes da nossa própria vida. Onde a gente tem clientes, fornecedores, onde a gente tem o dar e o receber. Se você colocar a sua vida num plano de contas, você consegue. Aí é a contadora falando, desculpa, gente. Mas a questão da liderança como dentro do nosso sistema emocional, quando você assume a liderança pela tua vida, você entende que você precisa compreender todos os segmentos de você. Um líder, ele tem que entender, os segmentos dele, tem que ter uma visão do todo. Quando eu falo que nós temos que ser líder de nós, é isso, eu conheço o meu corpo físico, e muita gente não conhece, tá? Conheço meu corpo físico, eu conheço minha personalidade, mas eu conheço o meu sistema emocional, aqui que ele reage, quais são os gatilhos, eu conheço ao ponto. Conhecer, muita gente confunde conhecer com saber o que é. Conhecer não é saber o que é. Eu conheço uma mesa, eu conheço que é um guarda-roupa. Na minha sala tem um guarda-roupa. É estranho isso, mas tem. Na minha sala tem um guarda-roupa. Eu conheço que é um guarda-roupa, mas eu não sei
eu não sei fazer um guarda-roupa. Então eu não conheço um guarda-roupa. Eu sei o que é um guarda-roupa. Então, quando a gente fala do se conhecer, você sabe às vezes o que, eu não gosto quando falam isso pra mim. Ou então, muitas pessoas, né, tem assim, eu detesto quando eu tô nervosa, alguém fala, calma. Você já sabe que isso te enerva, mais do que você já tá. Mas como isso te enerva? Por que você precisou chegar nesse estado? Por que você está dando importância para alguém que está te mandando ficar calmo, que pelo jeito não tem a menor importância nesse momento que você está nervoso, nervosa por algum motivo? Entende o que é conhecer os teus sistemas? É ter um entendimento, pelo menos mínimo, de como você funciona mentalmente, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Então, entender o teu emocional é um dos cernes para você começar a desenvolver outras coisas, porque muitas das nossas escolhas, e as nossas escolhas fazem nosso presente e nosso futuro, partem do nosso sistema emocional. Se ele não está legal, nossas escolhas também são baseadas em vento. É como construir castelos de areia. Bater um vento, uma onda maior, mais forte, vai destruir. Então vamos seguir aqui com a liderança. São várias definições de lideranças existentes. A maioria é carregada de conceitos avaliativos e não descritos. A mais simples e adequada definição até hoje é a seguinte: liderar é influenciar pessoas. Fazer com que os liderados façam o que é preciso não é necessariamente ser eficaz. O desafio do líder está em fazer com que os liderados queiram fazer o que é preciso. Em outras palavras, a liderança existe ação com motivação por parte dos liderados. Eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito grande. Não, acho que eu vou continuar mais um pouquinho. Que aí eu já entro no próximo vídeo com outro tópico. Então eu vou concluir esse daqui. Então vamos lá. Na história da humanidade, constatamos que, no início, o exercício da liderança era exercido através do poder, no qual a obrigatoriedade e a coação constituíam características do líder. Com o passar dos tempos, a busca do conhecimento, a liberdade de expressão e o acesso à informação fizeram com que tais características deixassem de ser úteis e funcionais, exercendo espaço para as lideranças que tinham o conhecimento e a informação. Essas lideranças desenvolveram a habilidade de conquistar as pessoas para a sua forma de pensar, aglutinar pessoas em torno de uma ideia, o que nem sempre se traduzia em uma liderança bela e realizadora. Aqui eu já quero fazer um outro comentário, né? Bom, ele fala aqui que antigamente, era exercido através de obrigatoriedade e coação. Mas até hoje muita gente lidera dentro das empresas privadas, paraestatal, estatal, lideram com obrigatoriedade e coação. Quer buscar o poder, demonstrar o poder. Então isso não é uma coisa distante. Não quer dizer que tenha mais ou menos resultado, ou que eles vão deixar de ser líderes por causa disso, mas acreditar que isso não é, e talvez você, que não é líder, se fosse líder, ia querer que as pessoas te obedecessem porque você tem razão e você sabe o que você está fazendo. Por mais que as suas intenções sejam boas, mas será que você conseguiria motivar as pessoas e entender as razões dela e como fazer elas entenderem as suas? Até a capacidade de você poder mudar um pouco e
mudar na sua estrutura e entender o que a outra pessoa precisa entender para você convencê-la, ou não, faz porque eu tô mandando e eu sou o chefe dessa bagaça aqui. Como é que isso funciona para você? Então, é muito fácil a gente atirar a pedra na janela dos outros, né? A gente vai atirar pedra na janela dos outros. Isso é muito fácil. Porém, quando a gente está nessa posição, provavelmente obedece porque eu tô mandando. Faz porque eu tô mandando. E isso pai e mãe, em algum momento que não conseguem mais conversar, ou sempre é assim, vai chegando para faz porque eu tô mandando. Então, essa coisa do que ele fala que é uma coisa do passado, que agora as pessoas buscam conhecimento, adoraria. Agora a gente tem outras formas de conduzir, alguns usam de manipulação, mas queria que pensasse muito nessa coisa de querer que a outra pessoa faça as coisas porque você está mandando. Que eles não questionassem as suas decisões. Vai ser por esse caminho. Não questionassem por que você escolheu isso ou aquilo. Do mesmo jeito que eu falei no início, né, de questionar o líder por que da decisão, também se questiona. Como você faria? Vamos lá. Para chegar ao êxito como líder é preciso muito mais que vontade e querer, muito mais que recursos e pessoas, e de ter máquinas e técnicas. É preciso entender que existe uma importante e contundente relação entre ordem e funcionamento interno e quais os resultados se espera obter. Sendo liderança uma ação que se exerce sobre pessoas e grupos, a principal e mais requerida habilidade de um líder está em ser especialista em pessoas. Por essa razão, os líderes podem ser capazes de produzir marcas profundas, tanto positivas quanto negativas no relacionamento com seus liderados. Quem aqui nunca teve um líder que você sempre lembra? Levanta a mão. Opa, não. Eu tenho tem líderes que eu sempre lembro. Ou por falas boas, que me incentivaram, ou por falas ruins, né? Ou ações ruins. Conhecer e praticar cada vez mais e melhores ações na busca de relacionamentos produtivos, não repetitivos, é a competência de todos os líderes. Gente, eu vou ler isso de novo. Conhecer e praticar cada vez mais e melhores ações na busca de relacionamentos produtivos, não repetitivos, é a competência que todos os líderes deveriam ter em níveis bastante elevados. Aprender, entender, compreender e refletir sobre a dinâmica do comportamento humano deve-se construir-se um dos principais campos de interesse e estudo por parte daqueles que exercem liderança. Infelizmente, a realidade tem comprovado que é grande o número de pessoas ocupando posições de liderança que ignoram os princípios elementares orientadores, dirigentes e motivadores do comportamento do indivíduo. Aprenderam a manipular e ignoram como criar ambientes motivadores. Como especialista em pessoas, acreditamos que duas principais competências requeridas sejam aprender a sentir e aprender a conviver. Bom, eu vou parar por aqui. Se você ainda não é inscrito, eu vou pedir de novo, se inscreva. Compartilhe isso com quem você acha que vai gostar dessa série. Ou desse vídeo mesmo, quem a pessoa quiser acompanhar a série. Vamos falar na próxima sobre o liderança, né, nesse mundo atual, liderando em um mundo em ação. De ser um líder inspirador, a arte de liderar, a gente vai jogar luz um pouquinho nisso.
E aí a gente entra em iniciativa também. Meu objetivo é falar disso e entrar em iniciativa. Tá bom? Então, olha, tem um texto bom aqui pra gente, hein? Bom, tchauzinho. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por estar aqui. Coloque seus comentários, perguntas, dúvidas. Ah, Dani, eu vi no outro vídeo isso. Pode colocar, se está acompanhando, pode colocar no daqui também. Só menciona qual é. E eu respondo a tua pergunta num vídeo desse também, ou no próprio comentário, tá bom? Beijo, tchauzinho, até o próximo.